Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, primeira edição deste domingo, para a gente atualizar aqui as informações sobre o nosso Vascão. Eu sei que você está feliz e óbvio, tem que estar muito feliz mesmo, o momento do Vasco é muito bom, as coisas estão dando certo, e o Vasco respirando no Campeonato Brasileiro, o Vasco semifinalista de Copa do Brasil, um momento muito bacana que a gente está vivendo. E claro, a gente vai falar sobre isso, a gente vai olhar a tabela aqui do Campeonato Brasileiro. O Vasco ontem, com a vitória, subiu bastante na tabela, se afasta ali da parte de baixo e já está na primeira página. Vamos ver ao fim da rodada, porque ainda tem os jogos de hoje para acontecer, mas ontem o Vasco deu um salto interessante. E a gente vai falar sobre Ryan também, tá? Ryan que está na mira até de seleção brasileira, mas está na mira principalmente do futebol europeu. Depois da vinheta a gente fala sobre tudo isso aqui. Antes eu conto com você, deixando o like, eu sei que você está feliz demais, deixa o like que é importante e se inscreva também aqui no canal, beleza? Tá chegando aqui pela primeira vez? A sua inscrição é muito importante. Todos os dias a gente fala de Vasco da Gama aqui, te deixa bem informado, bem atualizado e de forma totalmente gratuita. Tamo junto, deixou o like, se inscreveu, rodou a vinheta. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo. O dia hoje começou cedo pra mim, tá? Estava em São Januário mais cedo, participei da Vascorrida, tá? Fiz aí os 5 km da Vascorrida, 5 km em 33 minutos. Acho que foi bom, né? Acho que consegui ir bem nessa corrida aí, muito maneira. Ganhei uma medalha, que foi bacana também. Esqueci de pegar, eu guardei a medalha ali fora, mas enfim, vou botar na edição aqui a medalha, que foi muito bonita também, a medalha da Vascorrida. E parabenizar aqui o pessoal que organizou o evento, tá? Ficou muito bacana mesmo, muito bacana o evento da Vascorrida. Tá tendo show, samba-barreira, enfim, muito maneiro mesmo. E o clima, né, quando tá bom, tudo dá certo, é claro. Enfim, e você, meu amigo, que gosta de praticar esporte, gosta de correr, recomendo a Foot Fanatics, tá? Foot Fanatics, parceira aqui do nosso canal. E você pode comprar os produtos do Vasco lá na Foot Fanatics com 7% de desconto se você utilizar o cupom Machão da Gama. Tamo junto? Machão da Gama te dá 7% lá na Foot Fanatics. Camisas oficiais do Vascão, você recebe no conforto da sua casa. A Foot Fanatics é a nossa parceira aqui. Vamos dar uma olhada nessa tabela do Campeonato Brasileiro, né? O Vasco, com a vitória de ontem, subiu para a 10ª colocação. O Grêmio pode ultrapassar o Vasco, né? O Grêmio joga nesse momento, tá 0-0 com vitória. O empate, o Grêmio tá chegando aos 30. Se o Grêmio vencer, ultrapassa o Vasco cai para a 11ª colocação. Mas nesse momento o Vasco é o 10º colocado do Campeonato Brasileiro, tá? Vasco aí na 10ª colocação com 30 pontos em 25 jogos. O Vasco um pontinho atrás do 8º colocado, que nesse momento é o Fluminense, né? Então o Vasco conseguindo aí subir na tabela de forma importante, se afastar ali da zona do rebaixamento, que é o que mais importa, né? Sair ali da parte de baixo. O Vasco já abriu, o Vitória está com 23 e está empatando. Se o Vitória perder, o Vasco já vai ter feito 8 pontos de diferença ali para a zona do rebaixamento, o que é uma distância bem considerável, né? Então o Vasco caminhando para escapar de vez aí dessa situação incômoda de rebaixamento. Ontem tinha olheiro do Barcelona, né? Para observar o Ryan lá em São Januário, tinha olheiro do Tottenham também da Inglaterra, e tenho certeza que eles gostaram do que viram, né? Mais uma partida muito boa do Ryan, marcando gol, participando ali das jogadas, enfim, sendo realmente um dos principais jogadores do Vasco da Gama. E, segundo a apuração aqui dos amigos do NT Vascaínos, o Tottenham, que demonstra interesse, né, no atacante Ryan, que enviou olheiros para observar o atacante ontem em São Januário na partida contra o Cruzeiro, durante a partida ali, os representantes do Tottenham questionaram a um membro da CBF se o Ryan está no radar de Ancelotti para as futuras convocações. Jogar pela seleção nacional é um pré-requisito, né, para conseguir o visto de trabalho lá na Inglaterra e poder atuar na Premier League. Então, se o Ryan tiver uma convocação pela seleção brasileira, ele consegue muito mais fácil esse visto lá para jogar na Premier League. Nessa conversa, foi mencionado ali que existe grande chance do Ryan ser convocado. E além do Ryan, a apuração dos amigos é que Paulo Henrique e Felipe Coutinho
também estão cotados e têm boas chances de aparecerem ali na lista da seleção brasileira em breve. Então, Vasco com 3 nomes aí cotados, né, para a seleção brasileira: PH, Coutinho e Rayan. O Rayan talvez o mais próximo aí, né, por conta das suas boas atuações, o Coutinho voltando ao radar, muito bacana. E destacar também, né, esse interesse do Tottenham no Felipe Coutinho, além do Tottenham, o Barcelona também. Enfim, vai ser muito difícil, né, segurar o Rayan na próxima janela de transferências, e tudo indica que o Rayan será a maior venda da história do Vasco, né? O Vasco vai colocar aí um cascalho muito bom no bolso com a venda do atacante Rayan. Quem elogiou muito Rayan, Felipe Coutinho e principalmente Paulo Henrique foi Felipe Melo. Felipe Melo, ex-jogador do Fluminense, hoje comentarista. Ele elogiou muito o PH, elogiou muito o Fernando Diniz, o trabalho no Vasco, a janela de transferência que o Vasco fez, e pediu o PH na seleção brasileira, tá? Confira o que disse o Felipe Melo. O Vasco venceu o jogo hoje, mas eu quero ressaltar uma coisa. Nessa manhã, ao falar do Atlético de Madrid, da intensidade do Atlético de Madrid, de marcar alto, como fez hoje, eu citei o exemplo de Flamengo quando joga em casa, Palmeiras quando joga em casa, e sobretudo o Cruzeiro cabuloso, que está fazendo uma temporada top. Ainda está vivo na Copa do Brasil e, apesar da derrota de hoje, está vivo ainda no Campeonato Brasileiro, falta muita coisa. Agora, o que o Vasco fez hoje, para mim, foi algo que eu tenho que ressaltar. O Vasco conseguiu segurar o ímpeto do Cruzeiro. O Cruzeiro é um time que marca alto, marca pressão, e eu já vi fazendo isso até fora de casa, com intensidade, e o Vasco conseguiu segurar o ímpeto do Cruzeiro. Então você vê que o trabalho ele é bem feito quando, à medida que o tempo vai passando, que vão jogando junto, o time vai crescendo, e é o Vasco. É o Vasco. Agora, é chovendo molhado falar do Diniz e do staff. É um cara que sempre que chega em um clube, ele, primeiro de tudo, assim, quem falava do Rayan há pouco tempo atrás? Eu lembro uma vez a torcida do Vasco invadir lá, fui falar do Rayan lá, ele estava no carro, garoto jovem, meio assustado. E agora o moleque é o quê? O moleque agora aí, pô, vai ser 40 milhões de euros, daqui a pouco o nego vai levar o moleque, pô. Porque vai valer isso, sabe? Então isso é mérito do treinador que tirou o melhor dele, pô. Hoje você tem um lateral direito do Vasco que, poxa, é nível seleção brasileira. Mérito do treinador também. Contratações pontuais que foram feitas pelo Vasco, porque muita gente gosta de criticar. Vamos elogiar também, pessoal? Olha a dupla de zaga do Vasco que chegou. Olha a dupla de zaga do Vasco que chegou. Como estão ajudando. Eu estou falando hoje, tá, gente? Eu estou aqui falando do hoje. Ah, amanhã, depois da manhã deu errado, aí problema. Aí, se eu tiver que criticar, eu vou criticar. Mas hoje eu tenho que falar. Olha lá. Aí não vão bater palma, não vão realmente elogiar quem fez as contratações, que foram lá e buscou nomes no mercado. Eu queria o Robert Renan no Fluminense. Eu queria o Robert Renan jogando no Palmeiras. Apesar que a zaga do Palmeiras Mas eu digo assim, da importância do atleta, como o atleta é muito bom, caiu como uma luva no Vasco. Então, o Vasco realmente hoje deu aula. Trouxe de volta o meio-campista que estava emprestado jogando uma Série B e hoje é titular do Vasco. Então, assim, isso realmente é muito trabalho. Eu sou muito fã do Diniz, do staff. É um cara que sabe que sempre tira o melhor dos atletas, sabe? E o Vasco tem demonstrado isso ao longo do campeonato. Uma melhora muito grande, ainda tem margem de melhora. Está vivo ainda na Copa do Brasil, bateu o Clássico Carioca. Já deu uma boa de uma afastada da zona de perigo, que é a do rebaixamento. E detalhe, né? Ele venceu jogos super importantes. Agora vai pegar o Palmeiras fora, mas ganhou do Bahia, jogos super importantes de equipes que estão brigando da parte alta da tabela. Então, parabéns ao Vasco, que não só venceu,
mas hoje convenceu e segurou o ímpeto de um Cruzeiro que... Tá aí. Eu vou ficando por aqui, tá, meus amigos? Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é importante. Se inscreva. Até a próxima. Fui!